a presidência 98, 2002, 2018 e pela quarta vez é postulante ao cargo mais alto da nacionalidade. Boa tarde, ministro Ciro Gomes, é uma honra tê-lo aqui no Jogo do Poder, no Agora. Boa tarde, Amadeu, um forte abraço a você, a toda a sua equipe que está conosco na nossa rede Meio Norte, que eu sei, falando para vocês, estou falando para um jornalismo acreditado da nossa querida Teresina, do nosso Piauí e boa parte da nossa comunidade nordestina. Sabe como é, né? Brasileiro não desiste nunca. Estou na área de novo, lutando para tentar oferecer ao povo brasileiro uma alternativa. Sabe, o Brasil não está bem, o nosso país está vivendo a pior crise da história e esse negócio de paixão e ódio, do jeito que nós estamos dividindo a nação, não vai botar nosso país para canto nenhum. Vamos lá, o senhor integrou aí, era chamado Grupo dos 6, agora parece que vai ser Grupo dos 7, porque tem também seu conterrâneo Tasso Gereissati, que são aqueles candidatos da chamada terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro. E aí, quando o senhor chegou a conversar com eles, houve reuniões, a informação que eu tenho, foi criado um grupo de WhatsApp dos pré-candidatos, mas que eles não gostaram, os outros candidatos, Dória, Mandetta, Eduardo Leite, Luciano Huck, quem mais? Dória, Mandetta, Eduardo Leite, Luciano Huck, Ciro Gomes e... Você falou do Tasso, né? Não, o Tasso é o 7º. Tá? Só tinha esses 6 mesmo. São esses aí. Bom, que foi criado um grupo de WhatsApp e aí o senhor anunciou o marqueteiro de Lula, João Santana, como já seu marqueteiro de campanha. E isso teria incomodado os outros pré-candidatos. Eles se incomodaram mesmo e eles chegaram a retirar o senhor do grupo de WhatsApp, é verdade? Não é quase nada disso que você ouviu na imprensa nacional, na imprensa que se diz nacional, mas que na verdade é da imprensa de São Paulo, é verdade. Nós nunca fundamos um grupo de candidatos, pré-candidatos à terceira via. Isso é completamente fake news, é um factoide absolutamente inverídico. O que aconteceu, para que todo mundo fique sabendo, porque o meu estilo é fazer política à luz do dia, conversar com as pessoas, a minha militância sabe cada passo que eu dou, e eu quero que os meus adversários também confiem em mim, que eu não sou homem de ficar fazendo coisas, né, por trás dos panos. Então, o que aconteceu? Ali havia uma crise militar, a pior crise militar desde que o general Geisel demitiu o ministro Silvio Frota do Exército. Vocês são muito moços, mas isso foi em 1977 e agora o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa sem aviso, demitiu os 3 comandantes militares porque eles não aceitaram transformar a cúpula das Forças Armadas numa espécie de partido político para aterrorizar as instituições e a população brasileira em socorro de um governo podre, incompetente, genocida, que é a minha opinião sobre o governo Bolsonaro. Então esse é o cenário. Nesse cenário, me liga o Mandetta, que é ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, e me propõe que a gente faça um manifesto em defesa da democracia, porque estava ali na véspera do 31 de março, que, como os amigos sabem, é a data do golpe militar de 64. E havia ali uma ameaça de que o Bolsonaro, ao trocar o ministro da Defesa, pudesse fazer alguma escaramuça golpista, aproveitando o 31 de março. Também, o manifesto não tinha nada a ver com candidatura minha nem de ninguém, tinha a ver com a defesa da democracia. Quem lê o manifesto, e eu, todas as vezes que for chamado por quem quer que seja, pensando igual ou pensando diferente de mim, para defender a democracia, que é a liberdade do jornalismo opinar sem ser perseguido, a liberdade dos estudantes se organizarem sem serem torturados, a liberdade dos trabalhadores lutarem por melhores condições de trabalho, por melhores salários sem serem mortos, isso eu sempre estarei, porque é a minha história de vida. E eu disse para o Mandetta, olha Mandetta, na hora que a gente assinar esse manifesto, vai ser uma especulação geral de que daqui está tendo uma tratativa de candidatura. E candidatura também acho que a gente pode tratar. Mas aí o método é diferente, a gente tem que explicitar as nossas diferenças, porque o Brasil não está precisando derrotar o Bolsonaro. O Brasil está precisando de um novo projeto nacional que responda ao drama de que nós temos hoje quase 80 milhões de famílias humilhadas com o nome no SPC,
Tem gente que acha que cada um deve se virar. Eu tenho um projeto em que os bancos públicos assumem a responsabilidade de financiar uma reestruturação conseguindo desconto de 90%. Estamos fazendo isso no Ceará todo mês, porque as pessoas, né, não têm tido direito nem sequer de compreender as propostas, porque quem manda no Brasil é a especulação financeira que escravizou a nossa gente. Que é aquela proposta que o senhor trouxe na campanha do Nome Limpo. Isso. É uma coisa, eu quero dizer de novo, a gente faz isso todo mês aqui no Ceará. Todo mês a gente faz aqui no Ceará, a gente consegue desconto de 90%. Por quê? Porque isso é fumaça. Então eu queria dizer para o Mandetta, então você tem que discutir o novo modelo tributário. No Brasil, só quem paga imposto é pobre. E paga sem nem sequer ter o direito de saber que está pagando. A dona de casa de Teresina, ou de Timon, do outro lado do Rio, né, que pode atravessar pela ponte que eu construí, né, eu enfim, conheço bastante intimamente o Brasil, ela, quando fala no celular pré-pago, 40% da conta que ela pagou é imposto. Enquanto isso, um dono de jatinho, um dono de helicóptero, um dono de lancha, né, lá em Luiz Correia, não paga IPVA. Percebe? Então, a gente precisa discutir isso, não é Chico, Manuel Maria. E aí eu disse isso para o Mandetta, ele disse, não, mas vamos assinar o Manifesto de Defesa da Democracia. O Dória criou um grupo de WhatsApp, eu entrei, nunca fiz nenhuma mensagem, não me expulsaram do grupo e nem eu desisto de discutir, porque eu acho que o Brasil precisa abrir um diálogo de todos com todos, porque definitivamente, para mim, e quem manda nisso é o nosso povo, a solução para o desastre do governo Bolsonaro não é uma volta a um passado antiquado que produziu o Bolsonaro. Ou alguém acredita que existiria o bolsonarismo se não fosse todas as gravíssimas contradições econômicas, sociais e morais? Não é tudo bem que o Lula não teve um julgamento justo, mas dá para dizer que o Palocci é inocente? O Palocci era o braço direito do governo Lula durante 8 anos, devolveu 100 milhões de reais roubados. Percebe? E isso a gente não aguenta, porque nós precisamos debater aquilo que eu falei, precisamos debater o sistema de impostos, precisamos debater a informalidade, que é a maior da história, precisamos debater o desemprego, que é o maior da história, debater a educação do nosso povo, porque vem aí as novas práticas produtivas e o jovem filho do trabalhador está tendo uma escola medíocre que não prepara para essas tecnologias mais sofisticadas do mundo digital. Se a gente deixar que o ódio e a paixão seja, né, o todo do debate, onde é que esse país vai parar? Ministro, o nome era Sérgio Moro, o sexto elemento aí do... Era Sérgio Moro, que agora está entrando... Eu saía pela outra porta. Por quê? Porque isso não pode, você não pode pedir democracia botando um juiz que usou a toga para condenar um político e depois ser ministro do político que foi beneficiado porque o outro não pôde participar da eleição. Isso é fascismo, isso não é democracia. Eu não me junto com o fascista para qualquer tipo de serviço. Não quer dizer que a gente não tem que combater a corrupção, mas combater a corrupção tem que ser feito de forma severa. Eu tenho 40 anos de vida pública, você descreveu aí os cargos todos, eu nunca respondi por um mal feito, nem para ser absolvido, nunca, nenhuma representação eu sofri para dizer, não, foi um engano, nunca aconteceu. E olha que eu fui ministro 2 vezes, prefeito, governador, prefeito do Ceará, governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, fui deputado federal, mais votado do Brasil, nunca respondi por um mal feito. Portanto, eu combato a corrupção como exemplo pessoal. Mas na hora que a gente vê um juiz usar o cargo dele para perseguir um político e depois ser ministro do político que se beneficiou da perseguição que ele fez, isso não é sério. Isso não é sério. Felizmente, o Supremo, por 5 anos de atraso, lamentavelmente, mandou anular as coisas todas para que o processo seja começado de novo. Aí a negada do PT disse, não, o Lula foi absolvido. Não, o Lula não foi absolvido. Apenas o processo foi mal feito e tem que começar tudo de novo. E vai começar tudo de novo agora com um novo juiz lá no Distrito Federal. Vamos rodar, por favor. Boa tarde, Raniele Veloso. A sua pergunta para o ministro. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde, ministro, e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Muito obrigado por ter topado estar aqui conosco. Bom, eu começo falando que o senhor está muito ativo nas redes sociais, inclusive tem publicado uma série de vídeos, né? Um deles foi Verdade sobre Lula. Disse que o ex-presidente deu pouco para os pobres e muito para os ricos, né? Uma coisa que quase ninguém comenta, como o senhor falou. Mas o senhor também já fez parte do governo Lula, já foi ministro da Integração Nacional. Hoje, como é que o senhor vê o ex-presidente Lula nesse cenário para 2022? E como é que o senhor pretende ser uma opção fora da polarização entre Lula e Bolsonaro?
O meu comentário na internet é para que a gente discuta o futuro do Brasil. Eu não estou interessado em remoer o passado, embora eu tope remoer o passado, porque muitas vezes a raiz do futuro está plantada lá no passado. O povo que não conhece a sua própria história está, às vezes, condenado a repeti-la como tragédia. Isso não é uma frase minha. Qual é a minha frase? E eu estou dentro do projeto. Eu ajudei o Lula, não foi como ministro, eu ajudei o Lula a vida toda. A vida toda. Eu lá pelo Sul, as pessoas não gostam de mim, dizem que eu sou sério, que eu sou competente, mas não gostam de mim porque dizem que eu sou muito ligado ao Lula e ao PT. E, de fato, eu ajudei quanto pude, embora nunca tenha sido lulista nem do PT. Ora, eu fui apresentado aqui como 3 vezes candidato a presidente do Brasil. Se eu sou candidato a presidente do Brasil e o Lula é eterno candidato desde 89, fica claro de que eu não sou nem do Lula nem do PT. Apenas eu sou um democrata que respeita a vontade do povo. Se eu peço para o povo a oportunidade de servir essa grande nação como seu presidente e o povo escolhe outro e vai para o segundo turno, eu tomo posição e voto. Eu participo, eu não participo da campanha, mas eu voto naqueles que eu acho melhor ou menos ruim no segundo turno, como qualquer democrata tem que fazer e como o nosso povo faz. Agora, deixa eu dizer qual é a frase, é para a gente iluminar o debate. A minha frase é a seguinte: o Lula fez, nos governos dele, muito mais pelos ricos do que pelos pobres. Mas eu completo a frase. Como ele fez alguma coisa importante pelos pobres, todo mundo achou muito o que ele fez. E como há séculos no Brasil todos os governos só fazem pelos ricos, ninguém achou anormal que um governo dito de esquerda fizesse também pelos ricos muito mais do que pelos pobres. É isso, então eu não estou desmerecendo o que o Lula fez. Eu sou do Nordeste. Eu conheço a consequência do salário mínimo que melhorou, eu conheço a consequência do Bolsa Família, eu conheço o programa de cisternas que eu ajudei a montar, eu conheço o programa de Luz para Todos que eu ajudei a montar, enfim, eu conheço o projeto de integração de Bacia de São Francisco que eu projetei e estou executando. Portanto, ninguém pensa que eu estou achando que o Lula é farinha do mesmo saco do Bolsonaro, de jeito nenhum. Qualquer pessoa sensata sabe que o Lula é uma coisa muito diferente do Bolsonaro. Agora, isso dito, não dá para fazer de conta que o Lula ficou ultrapassado, ficou antiquado. Olha, ontem o Lula passeou por Brasília se abraçando com o Renan Calheiros e com o Eunício Oliveira. E aí a gente arrastou a juventude brasileira para as ruas para lutar contra o impeachment, que nós chamamos de golpe, e se houve um golpe, quem fez foi o Senado. E o Senado era presidido pelo Renan Calheiros e o Eunício Oliveira. Esses dois votaram para derrubar a Dilma. Aí o Lula quer que nós todos sejamos um bando de idiota. Eu briguei com essa gente, levei o povo para a rua, o Ceará deu 2/3 dos votos contra essa aberração, e agora o Lula agarrado. E não é de agora. Um aninho depois do dito golpe, o Lula estava agarrado com o Renan Calheiros, lá em Alagoas, com o Eunício Oliveira. O Lula deu R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras para o Eunício Oliveira. Essa corrupção toda eu conheço e denunciei nas oportunidades. Por isso é que eu acho que a gente, com todo respeito ao Lula, que é diferente do Bolsonaro, não é farinha do mesmo saco do Bolsonaro, mas ele é responsável, não é, pelos erros mais graves da história brasileira. Quem foi que impôs a Dilma ao povo brasileiro? A Dilma foi o governo mais desastrado do seu ponto de vista de debate econômico da história brasileira. São números. A Dilma derrubou a economia brasileira 7%, sem pandemia. Nós estamos esculhambando o Bolsonaro, que derrubou a economia brasileira 4,1%. E quando a gente fala de derrubar a economia, você sabe o que é? 14.700.000 brasileiros sadios para o trabalho desempregados. 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego. Estamos passando fome no Brasil, numa conta de 20 milhões de pessoas. Percebe? São 40 milhões de brasileiros vivendo de bico, agarrado numa caixa de aplicativo, com o bucho roendo de fome, para ganhar R$5 madrugada dentro das ruas de Teresina ou de Fortaleza. E isso é o Brasil que nós temos hoje. Foi o Bolsonaro que produziu isso, o Bolsonaro está agravando tudo isso. Para quem produziu isso foi o PT. Vamos lá, Ananias. É isso. O senhor fala aí, introduz a questão da economia, acredito que será um tema muito importante na eleição do próximo ano. Nós estamos vivendo realmente tempos muito difíceis. E outro tema que eu acredito que também será inserido bastante nesse debate é o tema da Covid. E ontem o Brasil ficou em choque, lamentamos a morte do ator Paulo Gustavo. É uma morte das mais de 3.000 confirmadas na última 24 horas, vale? É importante esse registro, mas o Paulo tinha essa penetração na sociedade, todo mundo conhecia e o admirava.
E o que me chocou, chamou a atenção e trouxe para uma reflexão foi o fato dele ter morrido para uma doença contra a qual nós temos uma vacina, mas essa vacina não chegou a tempo até ele. E tempos atrás se pregava que não iriam tomar a vacina. Hoje a gente já entende, o povo quer sim tomar a vacina, tem satisfação quando a toma. Por que nós chegamos nesse ponto? O que o senhor faria diferente com relação de forma específica à vacina contra a Covid, a nossa saída para essa situação que nós estamos? Olha, eu ontem senti muita amargura também, sabe? 3.000 e tantas pessoas de novo morreram no Brasil num único dia, não é? E de uma doença que tem vacina, e que nós podíamos ter começado a vacinar em novembro, se, por exemplo, os ofícios da Pfizer, que foram mandados em agosto do ano passado, sequer tivessem sido respondidos. Então, veja, eu faria tudo diferente, e não estou dizendo isso agora. Quando, em março do ano passado, aconteceu a notícia de Wuhan, lá na China, e os cientistas que me ajudam me advertiram, olha, vem por aí uma grande pandemia, eu escrevi uma carta para o Bolsonaro, que eu tenho a cópia aqui, se vocês algum dia quiserem, eu posso mandar para vocês. Porque eu pensei, olha, numa hora de tragédia, não é hora da gente estar brigando na política. Então, eu, que sou um adversário duro do Bolsonaro, eu vou mandar uma carta dizendo para ele, olha, isso aí vem uma pandemia, e eu, como um dos militantes mais agressivos da oposição, quero oferecer a minha contribuição para que a gente estabeleça uma ação de todo mundo junto, pegando junto nesse esforço. E nessa carta eu escrevo tudo que eu imagino que tinha que ser feito. Eu disse, crie uma comissão que o senhor presida, reunindo a representação dos governadores e dos prefeitos das capitais, dos partidos políticos, de uma representação, um observador do judiciário, uma representação do Ministério Público, coisa que nós fizemos aqui no Ceará. Né? Funciona na mesma hora, toda semana o governador se reúne com todo mundo, então não tem briga, não tem confusão, não tem ação judicial, porque está todo mundo ali pegando junto, se conhecendo o problema e tal. Depois falei para ele, nessa carta, a doença não tem remédio, porque os cientistas diziam claramente que não tinha remédio, só tem uma saída, é vacina. Nós precisamos fazer uma aposta, porque o Brasil, meu irmão, sabe fazer vacina há mais de 100 anos. O que aconteceu? De novo, a mesma coisa que eu estou dizendo em todos os aspectos. O Brasil, durante os últimos 15, 20 anos, destruiu o seu complexo industrial da saúde, destruiu a sua inteligência tecnológica vinculada à saúde e viramos um país dependente de tudo enquanto. Quando chegou a pandemia, não foi o Bolsonaro, vamos ter clareza, o Bolsonaro fez tudo errado. Mas o Brasil chegou na pandemia tendo que importar respirador da China, importar máscara, importar bata, importar monitor de UTI, importar cama, importar, enfim, tudo, porque o Brasil destruiu o seu complexo industrial da saúde, e eu venho falando isso todo dia, e as pessoas, claro, o povo não tem culpa, mas a grande mídia adora um fuxico lá de São Paulo e do Rio, porque a nossa mídia regional, felizmente, é muito mais séria, como vocês mais uma vez estão mostrando. Então, essa carta o Bolsonaro sequer respondeu. E aí, repare, o que tem acontecido hoje? Se você tem uma doença que não tem remédio, e pelas loucuras do Bolsonaro, inclusive diplomáticas, o Brasil depende da Índia e da China da matéria-prima das vacinas. Resultado, os filhos do Bolsonaro, atendendo a ele e a esses malucos do governo, acabaram insultando a China. A China não fala nada, ela apenas pega um papel que precisa de um carimbo lá das agências dela, bota no fundo da gaveta. E aí os insumos não chegam. E aí o plano, por exemplo, de aplicar a segunda dose num cara como eu, que tenho 63 anos, foi acertada a minha data de vacinação, eu tomei a primeira dose, a segunda dose era o dia 1º, faltou. E o governo mentindo. E o Bolsonaro simplesmente decidiu, com base na cabeça doida desses filhos dele e desses malucos que ele segue, da ultradireita internacional, ele decidiu que o Brasil tinha que caminhar para aquilo que eles chamam de imunização de rebanho. Disseram para ele, vai ter só 800 mortes, 1.000 mortes, vai ter menos mortes do que da H1N1. E ele foi caindo nessa maluquice, depois acreditou em remédio, passou a prescrever remédio, entrou no fundo do poço. Aí estão 410 mil famílias em luto. E, meu irmão, desculpa, nós daqui 45 dias vamos estar chorando a morte de mais de 500 mil de brasileiros. Agora, o que nós temos que fazer é forçar uma mão para acelerar a vacina. Tem muitas vacinas brasileiras que podem ser aceleradas com tostão. Eu estou falando de tostão porque eu já governei, já fui ministro da Fazenda. Você com 50 milhões de reais, que para o Tesouro Nacional não é nada, você desenvolve uma vacina brasileira
Na Universidade Federal de Minas Gerais, a pesquisa já está pronta para ser testada. Enfim, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o próprio Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina para que a gente esteja livre. E, em qualquer circunstância, nós precisamos criar um caminho para que o mundo, que vai começar a sobrar vacina, especialmente nos Estados Unidos, perdoe o Brasil, ver se pode a gente chegar nesse nível, para que esses excedentes possam vir para o Brasil com mais velocidade. Estou falando da Pfizer. Os americanos já estão chamando toda a população acima de 16 anos. Dia 5 de julho, 4 de julho é a data nacional deles, eles querem comemorar com a maior festa, porque eles estarão totalmente imunizados, toda a população americana de 300 milhões de pessoas. E o Brasil não vacinou sequer 16% com a primeira dose e não vacinou sequer 7% com a segunda dose. Ou seja, Bolsonaro é o responsável por esse excesso de mortes. Vamos lá, Sávia Barreto. A gente tem uma frase na política que é CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Só que o senhor é um político muito experiente, então eu queria fazer um exercício aqui, só colocar essa sua experiência para a gente prever o que é que pode acontecer como resultado dessa CPI. Tem gente que imagina que vai ter um impeachment, outras pessoas acreditam que isso é muito difícil, vai dar em pizza, vai dar talvez numa erosão da imagem pública do Bolsonaro. O que é que o senhor acredita como resultado? Veja, o processo da CPI vai ser útil ao povo brasileiro, a essa fração do povo brasileiro que, tendo inclinação com o Bolsonaro, mas não perdeu a empatia, não perdeu a solidariedade, não perdeu a inteligência, que é a esmagadora maioria do povo brasileiro. Então, eles ficam vendo essa briga de internet, essa confusão, e eles acabam ficando muito indecisos com relação, e é muito difícil alguém que votou em alguém depois se confessar que foi enganado. Portanto, a CPI, no processo, vai ajudar muitos brasileiros a entender mesmo, porque a CPI é um teatro em que há ali os atores, os governistas botando qualidade no Bolsonaro, os oposicionistas, às vezes, exagerando a carga no Bolsonaro, mas as televisões, os jornais, etc., vão mostrar essa novela. Acabou o Big Brother, então isso aí vai ser um Big Brother novo. Então, as pessoas vão prestar atenção e vão ficar muitas coisas claras. Muitas coisas vão ficar muito claras. E isso vai ser útil ao povo brasileiro para identificar responsabilidades, mas agora já é útil para obrigar o governo a parar de fazer bobagem. Então, o ministro novo, que tende a ser uma pessoa que só faz o que o Bolsonaro manda, já vai soltar um protocolo por amanhã ou depois, dizendo que cloroquina não pode usar. Isso já é o efeito da CPI. Ainda ontem tinha um imbecil, lamentavelmente, que enche de vergonha o Ceará, defendendo como um charlatão remédios para tratamento precoce, dizendo o nome de remédio. Isso é crime no Código Penal. E assim, e num país de automedicação endêmica como é o nosso, é uma tragédia um político querido por uma parte do povo ficar na televisão correndo atrás de EMA com a caixinha de um remédio, dizendo, toma isso aqui que você vai tirar o medo que você está de pegar isso aí. Então, isso tudo vai esclarecer. Vai dar em pizza? Na minha opinião, vai dar em pizza. Por quê? Porque eu conheço todos os atores. Você tem ali naquela comissão o Randolfo Rodrigues, que é um homem que tem espírito público, que está preocupado com o povo brasileiro de verdade. Você tem um homem como Tasso Gereissati, que apesar de ser do lado mais conservador, é um homem extraordinariamente sério, que tem espírito público, compromisso com a nação brasileira, e nós vamos ver esses homens atuando em linha com o melhor interesse nacional. Inclusive não vão ficar nem muito contra o Bolsonaro, nem vão procurar realmente ajudar a gente a achar o caminho e as punições de quem tem que ser punido, porque esse Pazuello é um bandido. Além de um bandido, é um covarde, é um frouxo, não é? Esse tem que pagar caro. E o mais grave, continua um general da ativa do Exército Brasileiro. Isso é uma vergonha que não existe nenhuma república de banana de quinta categoria, um general do Exército que é convocado para uma CPI para dar esclarecimento por uma função de ministro da Saúde, se esconde embaixo da farda do comandante do Exército para dizer que não vai porque está com o fundo das calças sujo, de covarde, frouxo, além de incompetente e genocida. Ele vai ter que ir e vai ter que pagar pela irresponsabilidade que matou milhares, dezenas de milhares de famílias, de pessoas nossas da sociedade brasileira. Mas aí vamos lá. Nós esperamos que o Renan Calheiros seja um homem que vai ajudar a moralizar o Brasil? Só se for outro Brasil. Esse eu conheço bastante bem, desse mato não sai coelho. Sabe, a maioria ali está posando para fazer chantagem com o Bolsonaro, mas na hora do pega para capar mesmo,
E suponha, não é, minha cara Sávia, que no fim, por um milagre da pressão popular, que às vezes acontece, eu espero morder a língua, né? A pressão popular pode crescer e os políticos podem mudar, podem fazer uma coisa diferente. Mas saindo dali um relatório sério, que indique as responsabilidades, que aponte as provas, essas coisas todas, esse relatório vai para o Procurador-Geral da República, que, infelizmente, com o respeito que a gente dá à institucionalidade, virou um engavetador vergonhoso que faz da Procuradoria-Geral da República um escudo para proteger a bandidagem do Bolsonaro, dos filhos quadrilheiros do Bolsonaro e da quadrilha que nos governa. Vamos lá, Ari. O PDT nos estados. Muito boa tarde. A última vez que nós nos encontramos foi quando o lançamento do livro do senhor, né? A gente falou do sucesso editorial do livro e agora novamente. O PDT dos estados. Aqui no Piauí, ex-ministro, o PDT tem namorado, tem flertado com o senador Ciro Nogueira. Por falar nisso, que está lá na CPI da Covid do Senado. A gente tem mostrado isso aqui no Jogo do Poder, aqui no nosso programa. Não há uma aliança formal, muito pelo contrário. O vice-presidente estadual, o vereador Evandro Ide, diz que o foco é a chapa de federal, não fechou com ninguém, mas o que a gente tem mostrado? A bancada reunida com o Ciro, a bancada de vereadores da capital, reunida com o Ciro em Brasília, o vice-presidente e vereador Evandro Ide participando de eventos com o senador Ciro. Aí eles dizem, não, o nosso Ciro é o Gomes e tal, mas a gente vê eles também com o outro Ciro, o Nogueira, fisicamente os dois se encontrando. Qual a sua avaliação? Tem rumo isso? Bota o olho nisso aí e vai informando ao povo do Piauí e de Teresina, especialmente essa capital tão querida de todos nós nordestinos. Deixa eu lhe dizer, o PDT do Piauí está num processo de transformação importante. O nosso principal quadro, infelizmente, discrepou do partido, está judicializada a sua expulsão do partido. Isso é um trauma para nós todos, é muito sofrido, mas nós não podemos admitir, não é, que um quadro trabalhista vote contra os trabalhadores numa reforma como foi a selvagem reforma da Previdência. Não que a gente não considere que a Previdência não precise ser reformada. Não é? A Previdência, o único partido, o único candidato que apresentou uma reforma de Previdência na campanha fui eu. O PDT foi a única candidatura, a única proposta dos candidatos todos que apresentou. Os outros todos mentiram para o povo e o Bolsonaro foi o que mais mentiu, negando a Previdência, como votou contra todas as propostas de Previdência. Quando chega no governo, faz o oposto e uma Previdência que botou 80% de todos os sacrifícios em cima dos mais pobres, deixando os privilegiados, especialmente os militares, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, os grandes salários do Executivo, os grandes salários do Legislativo, os grandes salários do Judiciário, praticamente inalcançados. E esse é o grande rumo de uma reforma séria, que proteja os mais pobres e diminua os privilégios. Só para ter ideia, e o piauiense saber, eu, Ciro Gomes, aos 36 anos de idade, pela legislação de privilégios do Brasil, tirei direito a 3 aposentadorias, de ex-deputado, ex-governador, ex-prefeito, que eu comecei muito cedo, e isso me daria R$86 mil por mês. Eu estou contando isso para ter moral para criticar, não é? Porque eu nunca aceitei receber nenhum desses centavos, nunca requeri, nunca fui atrás, porque considero imoral. Pois bem, o nosso companheiro que liderava aí votou essa aberração e nós, infelizmente, não podemos concordar com isso. Ele está, então, saindo. E a nova estruturação está sendo feita. Está sendo feita e a política de alianças do PDT, nesse instante, é uma política de aliança em que a gente dá total autonomia aos nossos companheiros nos estados, porque nós respeitamos a realidade federativa brasileira. Se houver coerência com o projeto nacional, qual é a ideia nossa de projeto nacional? É uma ampla, amplíssima aliança de centro-esquerda. Nesse sentido, tem uma coisa peculiar, que é da vida brasileira. Eu sou amigo do Ciro Nogueira, além de xará, eu fui colega dele, deputado federal. O Ciro Nogueira, né, tem parentes aqui no estado do Ceará, o Etevaldo Nogueira, que foi meu colega deputado estadual, foi deputado federal pelo Ceará, essas coisas da vida. Então, nós temos uma relação fraterna, respeitosa, enfim, eu acho, né, e ele é muito esperto, muito inteligente, ele vai saber fazer isso na hora correta, que ele vai se prejudicar numa carreira que tem todas as condições de crescer muito, ele aspira talvez ser governador do Piauí, mas essa proximidade dele com o Bolsonaro acho que vai cobrar muito caro para ele na hora que ele mais precisar da opinião do nosso povo. Mas ele vai saber avaliar essas coisas.
O que eu quero dizer é que na sucessão de 2022, o PDT vai fazer aliança coerente com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Vamos lá, Apoliana. O senhor falou no início ali da entrevista sobre a forma como o governo PT e o próprio ex-presidente Lula utilizaram a Petrobras em acordos que depois descambaram para escândalos políticos, e nesta nova gestão de Bolsonaro, não tão nova, né? Mas na gestão de Bolsonaro a gente tem uma nova política de preços ali da Petrobras, política de interferência nesses preços, e hoje baseado no mercado internacional, que vem penalizando bastante o consumidor. Aqui no Piauí, por exemplo, nós tivemos o litro da gasolina sendo vendido a R$ 6,20 e poucos centavos no interior, né? Uma população que já é carente no nosso extremo sul. O que o senhor pensa para a Petrobras, num eventual governo, o senhor falando como um presidenciável, um pré-candidato no próximo ano? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Ainda ontem eu fiz um debate com pessoas da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que são pessoas que estão lá dentro, pertencem à comunidade dos trabalhadores da Petrobras, que são extremamente bem formadas. Hoje, a sociedade brasileira está sendo triplamente penalizada. Vou dizer por que isso é grave e por que a gente tem que trazer esse assunto para o povo, e eu agradeço a você a oportunidade dessa pergunta. Porque o botijão de gás, você falou no litro de gasolina, não é? Que está aí embutido nas pessoas que estão rodando com os aplicativos, que está onerando o taxista, e não tem a tarifa que onera a passagem de ônibus, porque o diesel também sobe, mas o gás de cozinha está passando de R$100. E o custo dos combustíveis entra no preço do feijão, que está todo mundo vendo a carestia de volta aí. Por que razão? Porque o Bolsonaro, não foi o Bolsonaro, foi o Michel Temer, fez um golpe, não é, contra o poder político brasileiro. Aliás, quem botou Michel Temer na vice da Dilma foi o Lula. Ele quer que todo mundo esqueça isso, né? Mas quem botou Michel Temer, o deputado menos votado de São Paulo, corrupto, na vice da Dilma, foi o Lula. Nessas negociatas que o Lula faz, passando por cima de qualquer princípio, de qualquer compromisso, e está resolvendo fazer a mesma coisa. Envelheceu, não se renova, não respeita a tragédia que o povo brasileiro está sofrendo, nem o carinho que muitos de nós temos por ele. Ele passa por cima de tudo por um poder cego e por uma vontade de se vingar do povo brasileiro, que hoje é o coração dele. É ódio, 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 quer se vingar do povo brasileiro, porque nós não descemos lá e quebramos tudo e botamos o Sérgio Moro pendurado num poste e puxado por uma corda no pescoço. Mas isso é outro assunto, voltemos para a Petrobras. Então, por que isso aconteceu? É porque aumentou os custos da Petrobras? Não. Eles fizeram um truque. Qual é o truque? Ao invés de eu cobrar quanto custa produzir a gasolina no Brasil, mais um lucro razoável, eu estou cobrando o preço do importado, e que ninguém sabe qual é. Então, repare bem, eu produzo gasolina aqui em real, eles estão cobrando em dólar. Então, a queda e coisa, são as duas coisas. Então, repare uma coisa, vamos lá, para a gente ajudar o povo a entender. Eu vendo sanduíche na beira do Rio Parnaíba, vendo sanduíche ali num trailerzinho na beira do Rio Parnaíba. Quando eu vou fazer o preço do sanduíche, eu calculo quanto custou o pão, quanto custou o presunto, quanto custou o queijo, quanto custou a energia, a manteiga e tal, e boto ali o 10%, que é o dinheiro da criança, o leite das crianças, aí está o preço do sanduíche. Todo mundo entende isso. Pois bem, no Brasil, ao invés de a gente calcular que a gasolina custa, quanto custa produzir, tirar ela lá debaixo da terra, transportar ela para a refinaria, gastar dinheiro com energia para ela fazer a refino e depois sair, transportar até o posto e botar um lucro em real, não é assim que eles calculam mais. Eles dizem assim, quanto é a gasolina que vem dos Estados Unidos para Teresina, ou para Picos, ou para Luiz Correia, essa cidade linda que eu visitei recentemente. Quanto chega esse importado? Saindo lá do Golfo do México, entrando no navio, não sei o que e tal, em dólar. Então é esse preço que eu vou cobrar do povo brasileiro. A diferença prática é o seguinte, se a gente fosse cobrar pelo custo brasileiro, o litro estava custando hoje uns R$ 3,80. Só para você ver o tamanho do roubo que estão fazendo nas costas do povo brasileiro. Um litro de gasolina estaria R$ 3,80 se fosse custo mais lucro da Petrobras calculado em real. Depois você tem uma outra coisa que está acontecendo, é que nós estamos exportando petróleo bruto e diminuindo violentamente o refino de petróleo no Brasil. É assim, mal comparando, é como se eu tivesse uma fábrica de fazer geladeira, capaz de fazer 1.000 geladeiras por mês,
e eu faço a seguinte política, faço só 700 geladeiras e as outras 300 geladeiras, as outras 30 geladeiras eu trago do estrangeiro. Qual é a explicação disso? Pouco, roubalheira. O Brasil passou a ser, sendo autossuficiente, nós temos capacidade de processar toda a gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, gás de cozinha, aqui no Brasil, pela nossa capacidade de produzir. Nós estamos paralisando 1/3 da capacidade de refino da Petrobras e estamos importando dos Estados Unidos, em dólar, quase 800 milhões de barris desses combustíveis todos. Só para você ter uma ideia, querosene de aviação, o Brasil já importa todo. E a Petrobras, como isso vem em dólar lá de fora, a Petrobras está exportando o óleo bruto barato. Olha que negócio extraordinário. Nós estamos exportando petróleo bruto barato e estamos importando, gerando emprego, com o tostão do brasileiro nos Estados Unidos, gasolina, óleo diesel, que a gente sabe fazer aqui. Esse é o segundo problema. O terceiro problema, estão roubando de braçada, Sávia. Isso é que nós precisamos desafiar a grande mídia de São Paulo e do Rio, e dessa vez a corrupção não é essa vulgaridade que o PT fez, que é gravíssima, que é negócio de superfaturamento e contrato de prestação de serviço, como deram para a empresa Manchester do Eunício Oliveira, R$1 bilhão de contrato sem licitação, tudo isso é ladroeira, grave. Mas agora é o seguinte, eles descobriram uma mágica. Eles estão esquartejando a Petrobras e vendendo por preço vil para gente que dá propina para eles, para comprar uma coisa que vale 10 por 2 por 3. Exemplo prático que pode investigar. Refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria do Brasil na Bahia. Ela, para ser feita de novo, você gasta uns 12 bilhões de reais. Para construir uma refinaria igual a ela, você gasta 12 bilhões de reais. Se você calcular só o lucro dela no fluxo de caixa, ela vale 3 bilhões de reais. Eles venderam por 1 bilhão e 600 para uma obscura companhia dos Emirados Árabes, sem licitação, e aí tem. Sabe, a Petrobras, ela transporta gás e gasolina e óleo diesel e petróleo bruto por uma empresa de logística que é gasoduto, são grandes tubos, né? Quilômetros, 1.000 quilômetros de tubo, por exemplo, Coari-Manaus, sai o gás lá de Coari, no interior do Amazonas, e vai deixar esse gás em Manaus. Isso é um tubo que é uma espécie de empresa de transporte, ela pertencia à Petrobras e é só ela que usa, ninguém pode usar. Não é um apartamento que, se você não alugar para um turista, aluga para o outro nos aplicativos. Não é isso. É o tubo que transporta o gás que a Petrobras e somente ela comercializa. Pois bem, não tem negócio de competição. Eles venderam a TAG. Venderam a TAG por um valor que, se você pegar o valor do contrato de aluguel, porque ela vende a TAG, ela vende a transportadora, mas ela precisa continuar usando os tubos. Olha a molecagem. Então, só ela que usa, e ela vendeu uma coisa que ela precisa usar. E ao vender uma coisa que ela precisa usar, ela precisa alugar a coisa que ela vendeu. Qual é o valor do aluguel? O aluguel de 3 anos paga o que o empresário privado, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe qual foi o preço, mas já ganhou a empresa, pagou 1 bilhão e recebeu um contrato de 300 milhões por ano de aluguel do contrato. Ou seja, em 3 anos, o cara vai receber de aluguel o que ele vai ficar com o negócio pago para o resto da vida. Essa é outra negociata, a TAG. Depois pegaram a BR Distribuidora, que é o filé do negócio de petróleo. Você imagina, você tira o petróleo e depois, no limite, você vai vender para o freguês, que é a BR Distribuidora. Vender a BR Distribuidora para uma companhia que entende de petróleo, não, venderam para um grupo de banqueiros do Brasil, tudo sem ninguém saber o preço, ninguém sabe a avaliação dos terrenos, os melhores terrenos de Teresina, nas esquinas, melhores, mais nobres, ela está lá, a BR Distribuidora. Pois bem, venderam a BR Distribuidora por um preço vil e simplesmente ninguém sabe quem comprou, a gente sabe que foi um grupo de banqueiros, mas ninguém sabe como é que apuraram o preço, etc. Então a roubalheira agora é de braçada, como nunca aconteceu na história do Brasil. Bem, a gente encerra a entrevista, ministro, mas me permita aqui só, no final, me dirigir ao Ciro Gomes, que eu acompanho de largo período, e para mim será realmente bem triste se nós não tivermos... o senhor tem uma mente privilegiada, tem uma capacidade de raciocínio invejável. Eu acho que se eu pedisse para o senhor dissertar agora aqui 10 minutos sobre física quântica, acho que o senhor ia desenvolver a história aí em 10 minutos. E será mesmo uma pena
se dotado de todos esses privilégios, o senhor não chegue ao comando do país, já que o senhor está bem acima nessa geração política que temos hoje. E talvez não o chega, me permita dizer, por questão idiosincrática, o que é uma pena. Mas vamos aguardar, ainda temos tempo para conferir se isso vai ocorrer ou não, e muito obrigado pela entrevista. Te agradeço muito. Não será fácil jamais para um nordestino, para um cabo que sai do Ceará, falando como eu falo, com a clareza que eu falo, não é para chegar à presidência do Brasil. Mas esse é o meu amor, essa é a minha paixão, e eu agora estou muito mordido. E a minha revolta com o que está acontecendo, ao invés de me fazer ficar mais quente, está me fazendo ficar mais sereno, mais reflexivo, para não dar expediente àqueles que têm medo do meu estilo e deixam de votar numa pessoa que se preparou a vida inteira, se mantendo limpo, e que quer servir ao Brasil. Eu não quero mais nada a não ser servir ao Brasil e dar ao nosso país uma virada de jogo que pode fazer do Brasil o país mais admirado do mundo. E eu não falo isso, me permite uma frase, por patriotada ou por paixão, que são grandes em mim. Eu falo isso porque eu sou um estudioso do Brasil. Entre 1945, que foi ontem, né, sob o ponto de vista do tempo da história, e 1980, o Brasil é o país que mais cresceu na história do mundo. A China ainda precisa de 15 anos para tomar esse recorde. Se o chão abençoado, não é, por Deus, que tem aí pré-sal, não é? Você imagina esse eixo São Raimundo Nonato lá para baixo, com Transnordestina, com a produção explosiva no Vale do Gurgueia, enfim, a vocação turística de Luiz Correia, né? Os serviços, enfim, extraordinários que o Piauí tem, que é dito um dos estados mais pobres do Brasil. Você imagina essa riqueza toda na mão de alguém que saiba promover uma cultura de produção, de trabalho. E o Brasil parou de crescer. Se o chão é o mesmo, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, e o nosso povo extraordinário é o mesmo, o que está acontecendo com o Brasil? Quem está falhando é a política, infelizmente, mas a política é a linguagem da democracia. Então nós vamos achar mais cedo ou mais tarde o caminho. Uma frase só de mecânica quântica. É uma coisa importante para a política. Na dimensão quântica, que é o infinitésimo, o menor do que o átomo, o observador altera o objeto. Portanto, é muito parecido com o que acontece na política no Brasil. O ódio e a paixão não deixam as pessoas verem a realidade. Pois isso é a lição importante da mecânica quântica para a gente encerrar hoje com a minha gratidão a você, Amadeu, e a todos os companheiros da Meio Norte. Eu não disse que ele falava? Um abraço. Muito obrigado. Esperamos o senhor outras vezes. Um abraço. Olha, vamos com o recado aí do Paraíba. Mãe, mãezinha, mamãe, me dá tanto carinho, me cura com um beijinho, coragem e faz sorrir, me faz um bem. Mãe, mãezinha, mamãe, me dá bronca quando apronto, com ela eu sempre conto, com ela tudo fica sem. Manhinha me faz tão bem. Mês das Mães Paraíba. Mês das Mães no Paraíba. Volta aí o pleno. Cadê o pleno aí? Opa.